Pessoal, a gente teve que resetar novamente. Pastor Rogério Trigueiro, de Campina Grande, seja bem-vindo. Aparecida, em nome de Jesus. Patrícia, vamos chamá-lo novamente, o pastor, certo? Que a gente... Jennifer, seja bem-vinda, boa noite. É que a gente estava começando, aí travou. Então, quando o pastor entrar aqui, nós vamos chamá-lo novamente. Lembrando, pessoal, que nós hoje estamos falando sobre como cuidar do coração. Vai ser uma bênção, tá? Vai ser uma bênção, tem muito assunto para falar. Então, espero que vocês convidem, né? Dá tempo de convidar os seus amigos, não é alguém da sua família que precisa ouvir e saber como cuidar do coração, tá bom? Vamos chamar o pastor novamente aqui. Pronto, pronto. Tá Estou melhor vendo agora? o senhor perfeitamente. Tá top. Pronto. Glória a Jesus. Aí fica à vontade, meu pastor. Então, como eu estava dizendo, os hebreus consideravam o coração, eles consideram o coração, a Bíblia considera o coração como o centro da existência humana. É do coração, a Bíblia coloca que é do coração que procede todas as outras coisas da vida. Então, é a partir do que está no coração da pessoa que ela vai dirigir, que ela vai conduzir a vida dela. É tanto que o mandamento principal do povo de Israel, o chamado Shema hebraico, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, de todo o teu pensamento. Então, o coração é o centro da existência humana, é o centro da vida humana. E a própria Bíblia que manda a gente ter cuidado e guardar o coração. Porque a Bíblia também vai dizer, o profeta Jeremias, usado por Deus, ele vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Veja, enganoso é o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas. E o texto diz que somente Deus pode esquadrinhá-lo de maneira completa, de maneira perfeita. Quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo, olha, você não sabe do que você é capaz de fazer dependendo daquilo que está dentro do seu coração. Uma pessoa que é calma, um exemplo, uma pessoa paciente, uma pessoa mansa, se de repente ela começa a alimentar o seu coração com pensamentos violentos, qual vai ser a tendência dessa pessoa? Se tornar uma pessoa violenta. Compreende isso? Então, o próprio texto diz, olha, é o Senhor que esquadrinha o coração e sabe o que passa na mente humana, ou seja, no coração humano. Por isso que nós precisamos sempre pedir a Deus que examine o nosso coração e revele coisas que estão escondidas nele. Porque às vezes as coisas estão lá tão escondidas que a gente não percebe, de repente ela desabrocha, na verdade, ela aflora, ela aparece. Então, olha como é perigoso nós não fazermos diante de Deus sempre este autoexame com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Jesus, uma certa vez, ele disse aos discípulos e disse aos fariseus que do coração procede todos os maus pensamentos. E ele dá uma lista ali que é assombrosa. Não é? Mentira, prostituição, adultério, roubo, assassinato. Olha que coisa, está lá. O próprio Cristo, ele disse isso. Do coração procede todos os maus pensamentos. Então, é preciso entender que o nosso coração ele é mau desde o nosso nascimento. Há um filósofo, que eu não sei se foi Rousseau, que ele disse que o homem nasce bom, mas a sociedade o transforma, a sociedade o modifica. Na verdade, não é isso. Na verdade, o homem nasce mal. Davi, quando estava confessando a Deus o seu pecado, ele disse, minha mãe me concebeu em pecado.
Veja que coisa. Então, desde o seu nascedouro, desde a sua tenra infância, o homem já tem uma natureza totalmente inclinada para o mal. E se não for a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, a ação divina, a tendência é a pessoa estar praticando cada dia mais coisas terríveis. Então, é esse cuidado que a gente precisamos sempre ter. Por quê? Porque a tendência humana, a inclinação humana é para o pecado. Deu uma cortadinha. Repita, por favor. A tendência humana, as nossas inclinações humanas são para o pecado, são para as coisas negativas, para as coisas que desagradam a Deus. Então, mais uma vez, o coração é o centro da existência humana, o coração é o centro da vida, dele procede todas as decisões, e nós vamos ser o que está dentro do nosso coração. No caso, uma pessoa... No senhor, caso, nós vamos ser o que está no nosso coração, é isso? Aquilo que mais alimenta o nosso coração vai modificar a nossa vida. Ou seja, vou modificar não, vou melhorar. Aquilo que alimenta o nosso coração vai determinar quem nós somos. Então, por exemplo, uma pessoa que alimenta seu coração de coisas negativas, ela é uma pessoa negativa. Quem alimenta o seu coração de coisas positivas é uma pessoa positiva, otimista, entendeu? Confiante. Uma pessoa que alimenta o seu coração por exemplo, e aí eu vou entrar num assunto um pouco, eu não considero, não é porque seja pesado, mas é um assunto necessário. Quem alimenta o seu coração, por exemplo, de prostituição, né? Um ser humano que tem muito acesso à pornografia, a tendência dessa pessoa é entrar num caminho de prostituição. Por quê? Porque aquilo vai determinar as suas inclinações, aquilo vai determinar as suas direções. Então, esse é o cuidado. Esse é o cuidado. Por isso, a Bíblia manda a gente guardar o nosso coração. Quando eu encho o meu coração da palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa que vou estar desenvolvendo ou apresentando característica de Deus na minha vida, da divindade através da sua palavra. Por isso, o salmista, né, quando ele faz uma pergunta, ele diz: como purificará o jovem o seu coração? A resposta, ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. E outra vez, ele pergunta: o que fazer para purificar o seu coração? Guardando a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, é muito simples. Se eu sou um crente, um cristão, e eu alimento o meu coração com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com o que está na sua santa palavra, a minha tendência, as minhas inclinações, o meu procedimento vai estar de acordo com a palavra. A minha vida, do meu dia, alimentando o meu coração com coisas terrenas, com coisas relacionadas à vaidade, relacionadas à mentira, às fantasias, a tendência é eu também me tornar uma pessoa dentro desse aspecto. Então, mais uma vez, eu sou o que está no meu coração. Nós somos o que está, aquilo que é preponderante, aquilo que ocupa o maior tempo do nosso coração em questionar quem nós somos. Estou entendendo. Então, no caso, se eu for uma pessoa amarga, se eu for uma pessoa rancorosa, eu vou transmitir isso através da minha vida, no meu dia a dia. Completamente. No meu dia a dia. Completamente. Completamente. Inclusive, a recomendação da Bíblia, e você tocou num assunto importante, os cristãos rancorosos. Ô, meu pastor, volta no que cortou. Como é que na Bíblia o quê? Porque nós encontramos cristãos rancorosos. Sim. Pessoa que às vezes você vai com uma abordagem, né, simples, suave, e o que vem de lá para cá é uma pancada tão grande que você diz: meu Deus do céu, parece que você... Mas o que é aquilo? É o que está no coração dela. Tem pessoas que é uma coisa interessante, mas tem pessoas, por exemplo, que se incomodam com a sua felicidade porque ela não consegue ser feliz. Mas ela não consegue ser feliz porque ele diz assim: eu não mereço ser feliz. Não é, felicidade não é uma questão de merecimento. Felicidade é uma questão do que eu estou alimentando o meu coração. Então,
E aí, quando ela vê alguém feliz, porque aquela pessoa entendeu, o Senhor entendeu que alimentar o coração de amor, alimentar. Eu acho que cortou Cortou, de mas você novo. pode falar, repete, repete, não está cortando, mas pode repetir. Alimentar o coração de generosidade. Eu não sei se deve ser a minha Pode ser internet, as pastor duas, pode Ronaldo. ser as duas. Mas pode continuar que tá dando certo. Pode estar dando certo. Você alimentar o seu coração de bondade, de mansidão, de paz. Então, isso vai aparecer. Mas se eu, por exemplo, alguém fez um mal a mim há 25 anos, e até hoje eu estou com essa raiz no meu coração, alimentando isso. É 25 anos que eu estou, às vezes, fazendo pessoas que nem merecem pagar. Entendeu? Rancor, raiva sem nenhum motivo. O que é coração? As pessoas estão alimentando, né? Porque tem gente que é assim, né? Outro dia eu vi alguém dizendo assim, a vingança é um prato que se come frio. Eu disse, a vingança não é um prato que se come. A vingança é uma coisa que você quebra e joga fora. Deixa Deus tomar conta disso daí. Alguém que fez o mal, alguém, né, te perseguiu, joga fora isso. Então, nós, eu, o senhor, qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer denominação, vai ser, nós vamos pôr para fora, nós vamos apresentar as nossas características, é aquilo que está dentro, que ocupa o maior espaço no nosso coração. Então o senhor disse que a felicidade, ela não é conquistada. A felicidade é aquilo que nós alimentamos, é isso? A felicidade é uma decisão que a pessoa toma de ser feliz. E no caso, passa pelo que está dentro de nós. Passa pelo que está dentro da gente. Primeiro, olha só, pastor Ronaldo, tem pessoas que são infelizes, por exemplo, com a sua aparência, porque não se aceitam. Uhum. Entendeu? Mas ela não se aceita por quê? Porque ela está agarrada com estereótipos, ela está se autoavaliando com modelos que estão para além, né, da sua existência e quer se fazer comparar com aquilo. Eu já conversei uma vez não sei se eu já disse em alguma outra live, eu acho que não, mas eu já conversei com uma moça, quando eu era dirigente numa congregação, com uma jovem, que ela estava angustiada, ela estava se sentindo mal, ela estava querendo deixar o evangelho, mas estava muito arrasada, porque ela tinha, veja que coisa, ela tinha assistido um filme, o Guarda-Costa, com Whitney Houston e Kelvin Costner, certo? E fez a leitura da vida daquele filme para a vida dela. E quando eu fiz essa comparação, viu que assim, era totalmente diferente. Então ela mergulhou, veja que coisa, ela mergulhou num estado de desilusão, de amargura, porque a realidade era diferente. Então, quantas pessoas não estão vivendo isso? Querendo viver a vida do outro, querendo viver a realidade do outro, e deixando de ser feliz porque deveria viver a sua própria vida, alimentando o seu coração de coisas boas. É decidir, rapaz, é acordar e dizer de manhã, eu vou ser feliz com o que eu tenho, entendeu? E com o que eu posso ter. Eu vou ser feliz com o que eu sou e com o que eu posso ser. Porque na hora que eu delegar isso para as pessoas, aí eu entro numa situação complicada. Isso parte de onde? Parte do nosso coração. Parte daquilo que está dentro de nós. Agora, meu pastor, me diga uma coisa. O que nós temos visto no nosso projeto, e graças a Deus esse projeto daqui a 2 meses está chegando a 2 anos com esse projeto. Graças a Deus. É que nós temos visto que muitas pessoas, em relação a jovens, mas até aqueles que já casaram, fizeram escolhas porque ouviram o coração. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, se, como a Bíblia diz, que se a gente der ouvido ao coração, o coração é enganoso. O senhor, então, no caso, muitas pessoas têm escolhido porque têm ouvido o coração. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa questão da gente sempre dar ouvido. Porque muitos jovens, sabe? Tem alguns jovens que, falando com a gente, diz assim, eu tenho que casar, eu tenho que me relacionar com alguém, porque
para a sociedade, se eu não casar, é porque eu estou errado, eu estou vivendo em pecado, eu estou vivendo alguma coisa. Eu tenho que casar e para mim ser feliz, eu tenho que namorar, eu tenho que me relacionar. E aí acaba ouvindo essa questão do coração e acaba não prestando atenção nas suas decisões e acabam fazendo escolhas erradas e até chega a casar e lá na frente dá algo errado. Na verdade, quem está querendo casar para ser feliz está equivocado nesse propósito, né? Ninguém casa para ser feliz, você casa porque é feliz. É diferente. Eu sou feliz, eu me aceito, eu sou resolvido e vou encontrar uma pessoa, logicamente, olhando para a palavra de Deus, olhando para a questão do jugo desigual, que é uma coisa que está pesando muito hoje. As pessoas, às vezes, fazem só a leitura da aparência, né? E a aparência também é enganosa. O texto da Bíblia diz isso, mas não vê outras coisas. Então, às vezes o jovem é estudioso, tem um projeto de vida bem desenhado, não é? Quer alcançar os seus objetivos, mas se engraçou aqui o exemplo com uma moça que tem muita beleza, mas não tem projeto nenhum, é fútil nas suas decisões, né? Tudo que tá concentrado na vida é tirar foto para o Instagram, para a internet, postar, é roupa, é sapato, Então, isso tem uma chance de dar muito errado, né? Mas aí, partindo desse princípio. Então, eu vou casar para ser feliz? Não, eu vou casar, o jovem tem que pensar assim, eu vou me casar porque eu sou feliz e vou casar para fazer uma pessoa feliz. Então, quando o casamento o meu propósito é fazer a pessoa com quem eu estou me casando feliz. Do outro lado, a pessoa pensa a mesma coisa, aí vai dar certo. Mas qual é o grande problema hoje? O grande problema hoje é as decisões baseadas em paixões, que é diferente de amor. Paixão é um sentimento, amor é um mandamento. Veja como é diferente. Repete, por favor, pastor. A paixão é um sentimento, o amor é um mandamento. Então, eu sou ordenado a amar. A paixão é somente uma parte do envolvimento. Só que paixão, muitas das vezes, se acaba. E o que está acontecendo hoje? São pessoas que casam por paixão, e quando a paixão se acaba, não há amor, o que é que vai acontecer com elas? Começa a haver um desencontro muito grande, começa a haver um problema muito grande. Olha, observe o seguinte. Nessa questão, a Bíblia fala de um dos filhos de Davi. Davi teve muitos filhos, né? Davi teve uma dezena de filhos. Mas a Bíblia destaca a história de 4 deles. Aminon, Absalão, Adonias e Salomão. Então, de todos os filhos de Davi, esses 4 tiveram um protagonismo que a Bíblia registrou a sua história. E dentro da sua pergunta, o Amnon, que era o primogênito de Davi, ele se apaixona pela sua meia-irmã, Tamar, que era irmã de Absalão e meia-irmã do próprio Amnon. O texto da Bíblia lá de Samuel 13, 2 Samuel 13, vai dizer que ele se apaixonou de uma tal maneira por ela, que ele chegou a adoecer. Veja. É aquele... Olha um sinal perigoso. A moça está namorando, aí não dorme direito, não se alimenta direito, não quer mais estudar. As coisas que de casa ela fazia direitinho, agora está fazendo de maneira... Está quebrando prato. Isso é paixão. Enfim, isso é paixão, não é? Tirava notas boas na escola, passou a tirar notas baixas, porque o tempo que estava dedicado... A gente está falando para muitos jovens aqui, eu imagino, né? O tempo que estava dedicado com os deveres, com a leitura, com os estudos, agora é na internet, porque quer estar o tempo todo, né, interagindo com o seu objeto de desejo, o seu príncipe, ou vice-versa, né? O príncipe desenhando a princesa. Então, isso são sintomas de uma pessoa que está apaixonada, que quer estar o tempo todo falando, ligando, vendo. E se o outro pensar, por exemplo, em terminar o namoro, pronto, se ele terminar o namoro, eu morro. Ou se ela terminar o namoro, ele morre. O que é que a pessoa está fazendo?
pastor Ronaldo Inácio. Quando está num nível desse, a pessoa está delegando, né, o que ele é para outra pessoa. E quantas histórias a gente não tem no longo da nossa existência, no longo da nossa vida, histórias trágicas, principalmente, isso acontece muito principalmente na parte dos homens, né? De homens que tiraram a vida por causa de uma paixão, por causa de um amor não correspondido, de uma paixão não correspondida. Olha que trágico isso aí. Então, assim, o Aminon, ele adoeceu. Ele ficou doente. Ele ficou tão desfigurado que o texto diz que um dos primos dele, chamado Jonadab, né? E esse Jonadab é aquele amigo que vem para... Ele não vem para tirar você do caminho, ele vem para botar você no abismo, né? O texto diz que Jonadab era astucioso, rapaz. Era um camarada, assim, de fazer, né, armações, aquele amigo que dá o conselho para o mal. E ele viu Aminon magro e disse, ô filho do rei, o que está acontecendo contigo? Tipo, tu está passando fome para estar magro desse jeito? Aí ele disse, não, rapaz, o que acontece é que eu estou apaixonado. Eu tô tão apaixonado por Tamar, minha irmã, e eu não posso possuí-la, porque ela é virgem e eu acho muito difícil conquistá-la. E é minha irmã. E o que é que ele faz? Não, então vamos arrumar um plano aqui para consumir essa sua paixão. Vamos resolver essa situação. E eles bolam um plano. Quem lê o texto da Bíblia conhece essa história. Ele se finge de... Ele estava doente, mas aí ele se finge de mais doente e manda pedir ao pai que manda a irmã dele. Olha só, o cara tinha empregada até para tirar o sapato dele, os sandálios, se quisesse, para lavar os pés. Ali era filho do rei, ele tinha gente para tudo. E ele pede a Davi, pai, eu quero que o senhor mande Tamar para mim aqui, para ela fazer uns bolos. E Davi, eu sempre digo que Davi foi um excelente guerreiro, mas foi um péssimo pai. Um péssimo dono de casa. Davi foi muito negligente. O rei Davi foi muito negligente na família. Como é que um pai não atenta para um negócio desse? Qual é a intenção de trazer Tamar para cá quando você tem todas as escravas que você quiser para fazer as coisas para você, todas as servas que você quiser? Mas o que é que faz o rei? O rei permite. O texto diz que Tamar era lindíssima. Era uma mulher espetacular, maravilhosamente linda. Né? E se vestia como as filhas do rei. E o que é que faz Aminon? Aproveita lá de um momento que eles estão a sós e ele a força, né? Possui ela, pastor Ronaldo. Ele faz sexo com ela forçado. Comete um estupro. E o pior é que quando ele consome o ato, que sacia o seu desejo, logo lhe vem um aborrecimento. E a paixão desaparece na hora, meu amigo. Isso é muito sério. E ele despreza ela. Ele expulsa. Veja, então, ele não tinha amor, ele tinha paixão, que é um sentimento dependendo Aí alguém pode perguntar, e não é preciso ter paixão? Sim, existe uma medida de paixão necessária dentro de um relacionamento. O grande problema é quando só é isto, ou quando isso tem uma proporção extremamente exagerada, a ponto da pessoa conduzir toda a sua vida para aquilo. Porque você vai encontrar gente que pegou toda a sua história, todo o seu projeto, tudo que tinha, jogou tudo por causa de uma paixão. E esse é o problema. Então, o que é que tinha no coração de Aminon? Paixão. Paixão. Desejos sexuais. Ô, pastor. Se fosse no tempo de hoje, Aminon era um cara que vivia mergulhado em pornografia. E isso fez brotar esse desejo insano pela sua meia irmã. O resultado foi o mais terrível possível. Por quê? Porque ele faz isso, o rei, mais uma vez, o pai não toma conta, não pune, o pai deveria ter punido, não faz, passa a mão, mas 2 anos depois, Absalão, que é o irmão de Tamar, vai lá, arquiteta um plano e mata Aminon. Ou seja, qual é o recado da Bíblia? Na verdade, qual é a mensagem da Bíblia para a gente, para todos nós? Cuidado com a paixão, ela pode matar você. Pastor, me diga uma coisa. 2 coisas que eu prestei atenção que o senhor falou. A primeira é que, como o senhor disse, Davi foi um belo guerreiro, um ótimo guerreiro, mas não foi um ótimo pai. Então, eu sei que tem pessoas que são casadas que estão aqui, e também jovens casados que estão aqui, que ou ainda vão ter filhos, ou têm filhos.
Mas muitos pais hoje não atentam para o coração, o sentimento dos filhos. E aí acaba aceitando ou até fazendo o que o coração dos filhos manda. Por quê? Porque não fica ligado. Fica ligado em muitas coisas, mas não fica ligado no coração dos filhos. E outra coisa que eu prestei atenção que o senhor disse é que depois que Amenor pegou a sua irmã e teve relação sexual com ele já não quis mais ela. Desprezou, né? Então, o que eu tenho que eu entendo muitos jovens caem nessa questão de paixão e acabam caindo também na lábia de muitos Amenor, que só quer ter relação sexual e depois não quer mais. Por quê? Porque conseguiu aquilo que desejava o coração dele. Porque o que eu aprendi é que muitos não, que as mulheres em si, as meninas, as moças, as mulheres, elas se comunicam através dos seus sentimentos. E muitos Amenor por aí sabem disso e aproveita isso. Existem muitas famílias, pastor Ronaldo, fragilizadas no que diz contexto a relacionamento interno. Todo o resto da sociedade, ele é um reflexo do que é a minha casa, a minha família. Então, a igreja não começa lá, Sim. no templo, onde eu congrego com o pastor. A igreja começa na minha casa. A escola, a educação não começa no colégio, na faculdade. A educação começa na minha casa. Porque o senhor já para pensar, porque há uma luta do inferno, mas é do inferno mesmo, em segmentos políticos da nossa nação, para destruir a estrutura da família tradicional. Para acabar com a estrutura familiar de pai, mãe, de filhos, do respeito, porque ele sabe que quando quebra isso, todo o resto fica fácil de conquistar. Uma família fortalecida, pais fortalecidos, com filhos fortalecidos, pela palavra, pelo conselho, pelo relacionamento, podem errar, mas a probabilidade de errar é bem menor. Sim. Eu sou do tempo que quando nós íamos fazer refeições, ficávamos todo mundo na mesa, terminávamos de comer e os nossos avós ficavam conversando com a gente. Quer dizer, criando laços, criando relacionamento, contando suas experiências, contando as suas histórias, onde acertaram, onde erraram e nos ensinando. Hoje, as famílias estão numa correria tão grande, né? A gente somos tão tentados a ter sucesso, a conquistar as coisas, e as coisas estão numa velocidade tão grande, que a gente delegou muito da nossa responsabilidade para o eletrônico, para Netflix, para Instagram, para as mídias sociais. Então, hoje as famílias estão fragilizadas justamente por conta disso. Né? Essa falta de interação, de o pai sentar com a filha, com o filho, a esposa, o casal, conversarem. Vamos ler a Bíblia junto aqui, gente? Vamos cantar uns louvores a Deus junto. Vamos fazer uns aconselhamentos junto. E dar carinho, pastor. Dar amor. Entendeu? Conversar, cheirar, né? Botar no colo, abraçar, dizer que ama. Isso vai fortalecendo o jovem. O que acontece? Jovens que crescem sem isso, eles são vulneráveis, porque eles têm uma carência de atenção tão grande. E são vítimas, meu amigo, dessa turma que está aí fora. Não se engane. Tem rapaz que vai para a igreja só com essa intenção. Ele vai para a igreja com a intenção justamente de namorar as meninas da igreja, mas ele não é crente, ele não tem compromisso com a palavra. E é preciso ser dito isso, é preciso ser combatido isso, com veemência, né? Com coragem, logicamente usando a palavra de Deus. Então, as famílias estão fragilizadas porque elas não param mais. Elas não sentam, os pais não sentam com os filhos, os pais não conversam, os pais não abraçam, os pais não declaram que amam, né? Apoio, que acredita, é preciso fazer isso com os filhos.
Hoje, nem tanto. E aqui, logicamente, o meu exemplo não é doutrina, não é regra de fé, não é nada, mas eu acho que vale a pena ser contado. Mas, assim, por muito tempo, hoje nem tanto, ele já é um rapaz e já é uma moça, mas todos os dias, eu fiz isso por anos, todos os dias. Ao sair para trabalhar, eu ia no quarto deles, às vezes eles dormindo, eu os beijava e os abençoava em nome de Jesus. E falava palavras, palavras de vitória, de bênção. Eu ministrava, porque eu entendi que eu sou o sacerdote da minha casa. Eu sou o sacerdote do meu lar. E eu preciso orar pelos filhos. Ou seja, essa parte espiritual, mas também a parte de sentar. Ó, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos... Então, a gente tem hoje uma juventude guardadas as devidas proporções, fragilizada. Por quê? Porque é a família que está fragilizada. E qual é a grande dificuldade disso? É que isso acaba sobrando para quem? Para o pastor. Isso vai desembocar aonde, né? Ou seja, isso vai acabar aonde? Na igreja. Porque quando o problema acontece, e lógico, o senhor é pastor de igreja, né? Como outros ilustres pastores que nós conhecemos, ainda muito jovem, como o próprio pastor Manuel Júnior, que é um dos pastores que eu admiro também, muito jovem, e outros tantos pastores. Eu percebo assim, eu imagino a luta que vocês travam para tratar desses assuntos, porque acaba chegando para vocês. E às vezes são coisas que deveriam ter sido resolvidas aonde? Em casa. Em casa, no seio da família. A conversa aqui é aberta, Sim, né, fica à pastor? vontade. Eu estou com liberdade para falar essas coisas, porque assim, eu fico preocupado, né, Não, de repente não está entrando numa seara que não seja não, conveniente. fica à vontade. O pessoal Viu? já Eu quero que conhece. o senhor vá dosando isso daí. O pessoal já conhece. Entendeu, pastor? Então, assim, e é preciso ter cuidado com isso, né? Ter cuidado com isso. E, como eu disse, depois que ele consumiu o ato, por quê? Porque no seu coração não tinha amor. O amor, a Bíblia diz que o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com o mal, o amor cuida, o amor zela. O amor continua, rapaz, apesar das intempéries, apesar da dificuldade. Né? Apesar, muitas das vezes, qual é o casamento, qual é a família que não tem problemas, que muitas vezes não passa por crises. Mas você vai ver, uma família bem alicerçada, ela vai passar por crise, mas a crise vai terminar, ela vai sair do outro lado inteira. Quem não está alicerçado, quando a crise chega, desaba tudo, rapaz. O que é que faltou? Na minha visão, uma base estruturada na palavra de Deus, né? E essa responsabilidade familiar a partir dos pais. E tem outra coisa, né? Quando eu falo pai, aqui é o pai e a mãe, né? Porque às vezes o pai vai trabalhar e quem fica em casa cuidando dos meninos é quem? É a mãe. E aqui eu tive a felicidade, e eu louvo a Deus por isso, pela esposa que ele me deu, porque a irmã Glécia fez esse papel assim, maravilhosamente. Ela tem uma frase que ela dizia muito pro meu menino quando ia para os lugares: olha, você está saindo de casa crente, volte crente, viu? Você vai, mas chega aqui crente. Então, graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas é preciso ter cuidado com o coração, é preciso ter cuidado com o que armazena no coração. E o que não falta, principalmente hoje, é lixo. Lixo. A oferta do lixo, né? Daquilo que não é bom, daquilo que não é saudável, daquilo que é prejudicial. Não só a fé, pastor, mas a parte emocional. Estou entendendo. Entendeu? As pessoas estão aí. E as pessoas ficam alimentando. E daqui a pouco, né? Chega aos problemas. Agora, Davi também tinha um filho que se preocupava demais com a beleza, não era, pastor? Sim, sim, era o bonitão, né? O vaidoso. Ele era aquele crente que quando entrava na igreja, né? Pisando macio assim, atraindo todos os olhares para ele, né? Passava 2 horas no espelho. E eu não estou dizendo com isso que os jovens não precisam se cuidar. Tem que se cuidar, não podem andar relaxados, né? Tem que se cuidar e andar limpo, né? Perfumado,
bem vestido. Nós não estamos falando contra isso, de maneira nenhuma. A questão é que Absalão, ele era tão vaidoso, e diz o texto que ele era o homem mais bonito do seu tempo, era o mais alto, era o mais forte, era o homem mais bonito do reino, imagina. E ele era tão vaidoso, seu coração estava tão cheio de vaidade, mas tão cheio de vaidade, pastor Ronaldo, que em determinados períodos ele chegava a cortar o cabelo, ele tinha um cabelo comprido, né? Cabelo longo. Ele chegava a cortar o cabelo, mandar pesar o peso do seu cabelo e divulgar isso para Israel. Por isso que essa informação chegou para a gente, né? Se o escritor da Bíblia diz que o peso do cabelo de Absalão pesava, me parece que 2 ciclos, eu não recordo, tantos ciclos, é porque esse homem teve acesso a essa informação. E se ele teve acesso a essa informação é porque alguém divulgou. Geralmente existia os arautos para apregoar, né, as mensagens reais. Ele era príncipe, e isso aqui é uma conjectura que eu faço, né? O texto não diz isso, mas eu faço essa leitura, que além de pesar, ele mandava o arauto divulgar em toda Israel. Isso era um ato de vaidade, né? É um ato de impressionismo. É você se vestir para impressionar os outros. É você, né? Todo o seu embelezamento. E o grande problema dessas pessoas é que quando não tem um retorno, elas ficam tristes. Tem pessoas que condicionaram o seu coração à vaidade. Se ela comprar um vestido, né? Uma moça comprou um vestido, foi para a igreja, ninguém elogiou, o culto não foi culto. Pode ter descido anjo, né? A bênção pode ter sido derramada, mas o culto não foi culto. Ela chega em casa triste e ninguém sabe por quê. É porque o coração está cheio de vaidade. A questão não eu queria ter, né? Imagina uma moça que pensa assim, eu queria ter todo domingo uma roupa nova para ir para a igreja. Amém, eu faço voto que você tenha. Glória a Deus, se você tiver condições, maravilha. Todo domingo vá, não tem problema. A questão é quando isso se torna a principal razão da minha vida, ou seja, toda a minha força, toda a minha concentração, tudo que está no meu coração está direcionado a isso. E às vezes era num caminho de frustração muito grande, né? Porque antigamente era assim, olha, outro dia alguém disse assim, rapaz, eu postei uma foto, tinha postado uma foto lá com uma roupa nova e tinha recebido 10 cliques, estava arrasada com isso, né? Esperava assim uns 200 cliques e recebeu 10. Porque antigamente a gente comprava as coisas e saía mostrando às pessoas, né? Comprei esse sapato, aí mostrava o sapato, né? Para receber o quê? Rapaz, que sapato lindo, isso é o quê? Couro de jacaré. Mas hoje não, o que é que a gente faz? A gente tira a foto e posta. Isso aqui ficou a internet ela veio amplificar a nossa vaidade, as mídias sociais. Eu digo sempre, as mídias sociais ela tem o poder de amplificar a minha vaidade. Porque antigamente isso ficava restrito ao meu ciclo de amigo presencial, real, que às vezes era 10, né? 20. Agora não, agora você tem 10 mil seguidores, então sua foto pode ser vista aí por quase 8 mil pessoas. O problema não é isso, é que as pessoas às vezes vão botar coisa ali que nem é sinceridade, está lá só. Então, a pessoa se alimentar disso é quando o meu coração está cheio de vaidade, né? No meu coração, a preocupação é com a minha beleza. A pessoa tem a beleza e faz disso, e olha que essa sociedade está muito direcionada por isso, né? O estereótipo, né? Os padrões. E quando a pessoa não está dentro do padrão, meu Deus do céu, aí tem depressão, né? Vem problemas emocionais, psicológicos, uma série de outras coisas, porque está fora do padrão, como se aquilo fosse a verdade, como se aquilo fosse... Como se Deus não tivesse nos feito, cada um com a nossa estrutura, com a nossa aparência. Eu costumo dizer, nós somos exatamente o que Deus gostaria que nós fôssemos, não tem o que mudar. Logicamente, está se guardando aqui as devidas proporções, né? Estou entendendo. Entendeu, pastor? Tô entendendo. Então, Absalão era esse camarada. Agora, pastor, teve uma... Só para concluir, sobre Absalão, me desculpe. Ele morreu pendurado na vaidade. Porque numa das perseguições, quem lê a Bíblia conhece a história, né? Ele deu um golpe, tomou o governo do pai, assumiu o comando do pai, mas depois Davi toma o reino de volta, e numa dessas guerras entre os soldados de Davi e os soldados que estavam lá do lado de Absalão, começaram a perseguir ele montado numa mula. Diz o texto que ele passou por debaixo de uma árvore e lá tinha um galho, né?
Eu até imagino que foi Deus que botou aquele galho lá assim. Isso aqui é para Absalão, para acabar com a vaidade dele. Quando ele passou, o galho agarrou a cabelo e ficou pendurado. Pronto. Morreu pendurado na vaidade, meu filho. Quantos cristãos não estão definhando hoje espiritualmente, meu amigo, por conta disso? Não tem mais força. Rapaz, qual é o meu? Eu não oro, não leio Bíblia, não busco mais a Deus. Eu vou para o culto só para as pessoas. Às vezes é o coração que está cheio dessas coisas. E é preciso guardar, né? É preciso ter cuidado. Tem razão, tem razão. Agora, muitas vezes, a nossa roupa, ela revela o que tem dentro do nosso coração, né? Ah, meu filho, com certeza. E aí, Com certeza. como eu disse que as mulheres se comunicam através dos sentimentos, os homens é através daquilo que ele vê. E aí tem meninas que, até mulheres casadas, que se aproveitam disso e colocam roupas para atrair olhares, como o senhor mesmo disse, a questão da vaidade. E aí, se você acabar escolhendo pessoas nesse sentido, através do que você está olhando, do que ela está vestindo, é uma escolha muito errada, porque você se interessar por uma pessoa que está se vestindo uma roupa chamativa que todos estão vendo, e a conversa é uma só, e não é uma conversa agradável, é uma escolha horrível, como o senhor disse, está indo pela questão da sua vaidade, não é? Então, é muito perigoso também você escolher uma pessoa pelo que ela está vestindo, né? O jovem deveria dar uma carreira desse negócio, se tiver uma carreira para bem longe. Pois é. E o grande problema hoje, pastor Ronaldo, é que algumas mulheres, isso está tocando no assunto das mulheres, acham que a responsabilidade da questão de não ser laçado pela sensualidade é apenas dos homens, né? Porque Jesus disse que um homem que olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, veja, mais uma vez o coração. Desejo está onde? No coração, né? O desejo está no coração. Então, olhar para uma mulher e no seu coração desejar, ou seja, alimentar esse desejo, alimentar. Isso aqui Jesus não está falando de um olhar, né, de um olhar repentino, do primeiro olhar que ninguém escapa, e depois você se desvia. Jesus está falando daquele olhar que você olhou, depois olhou de novo, e foi alimentando, já cometeu adultério, é o que Jesus diz. Mas a própria Bíblia também diz com relação às mulheres, que as mulheres devem se vestir de maneira decente, não chamativas. Paulo dá esse conselho para que Timóteo dê esse conselho lá na sua igreja. Diga às mulheres que se vistam de maneira modesta. Ou seja, que sejam modestas na vestimenta, no trançado do cabelo, até na maneira, ou seja, de toda a estrutura, né, de todo o conjunto, a Bíblia vai tratar. Então, de igual modo, se um homem olhar para uma mulher e alimentar esse desejo no seu coração, ele está pecando contra Deus, contra a sua palavra. A mulher que se veste dessa maneira para atrair tais olhares também está sendo responsabilizada, ela também está pecando. Porque como é que chama? Um senso comum muito troncho, muito errado. Ah, não, o que é bonito é para se mostrar. Não, tem coisas que não é para se mostrar. Mas você já ouviu esse ditado, né? O que é bonito é para se mostrar. E às vezes diz assim, eu tenho culpa se estão olhando para mim? Não, tem culpa sim. Tem culpa porque provocou. Tem culpa porque provocou. Então, às vezes, a responsabilidade é de quem olhou. A responsabilidade é de quem olhou, mas a responsabilidade é de quem está se vestindo de maneira indecorosa, chamativa, sensual. E como o senhor bem colocou, isso é produto do coração. Eu não acredito, pastor Ronaldo, que uma moça, uma jovem, né, uma jovem solteira, ou uma irmã, uma mulher casada, ou uma outra mulher, que não seja irmã, eu não acredito que se o coração é decente, ela vai se vestir de maneira indecente. Não faz sentido. Não bate, não encaixa.
É o comando que vem do coração. É as intenções do coração. É a vaidade do coração. E faz com esse propósito mesmo. E a gente percebe que nesses últimos dias é um cuidado que não se está tendo em muitos lugares, em muitas reuniões de cristãos. Essas responsabilidades. E aí, mais uma vez, também cabe aos pais com relação aos seus filhos, né? O esposo com relação à esposa. A esposa com relação ao esposo. Meu filho. Tem uma turma hoje aí usando umas calças tão apertadas, meu irmão, que eu vou dizer, viu? Eu não sei como é que consegue andar. Eu Eu não sei se o senhor tem aí matinal. Entendeu, né? Não. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus abençoe a igreja de matinada. Rapaz, o que eu tenho, esse ditado que o senhor disse, que o que é bonito para se mostrar, eu quero deixar aqui para as meninas, como a gente falou que os homens se atraem pelo aquilo que ele vê. Se você começar a mostrar tudo, homem nenhum vai ser atraído para casar com você, porque ele já está vendo o que ele quer. Então, é como o Pois senhor é, disse, tem coisas que não precisa mostrar, tem coisas que se mostra depois que casa, né? Então, pois é. tem que ter. Não, e um rapaz decente, pastor Naldo, um rapaz decente, um menino que está buscando a Deus, um moço crente, o que vai ser um verdadeiro dono de casa, um verdadeiro pai de família. Meu filho, ele não se engraça, não. Não se engraça. Não, 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 não. Eu tenho que prestar muita atenção nisso aí, porque cuidado com o que o seu coração tem desejado. Pois é. Pense. Há um texto na Bíblia que diz assim, né? Porque o coração na Bíblia também é muito relacionado à alma, né? Às vezes a Bíblia trata o coração como a própria alma. E é um texto que diz assim, olha, tal como é a sua alma, é ele. O que é que o texto está dizendo? Que nós somos exatamente o que está dentro de nós. Então, se eu alimento o meu coração com coisas deste mundo, somente com materialismo, somente com coisa vaidosa, com coisa da sensualidade, o que é que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa assim. Se eu alimento o meu coração com coisas boas, com generosidade, com decência, com amor, com pureza, com a palavra de Deus, né? Então, o que é que vai refletir? Vai refletir exatamente isso. Porque ninguém consegue, viu pastor Renato? Por mais, Ronaldo Inácio, pastor Naldinho, que é mais fácil de chamar. Por mais que alguém vista uma capa, ele não consegue se esconder para Não sempre. consegue, não consegue. Não, uma hora. E você percebe logo o que é que está. Olha, você conversa, você nunca viu a pessoa. Conversou com ele meia hora, você já dá para fazer uma leitura. O que é que está. As palavras, né? A maneira dele vai revelar. É Vai porque revelar. muitos hoje, sabe, pastor Júnior, muitas pessoas dizem assim, eu vou esperar Jesus falar comigo. Eu vou esperar alguém em profecia falar comigo. Mas esquecem que Jesus, ele também trabalha através de sinais. E muitas vezes ele não vai falar, mas ele vai mostrar sinais, como o senhor acabou de falar. Alguma coisa que a pessoa vai falar, alguma coisa que a atitude, o jeito de tratar as outras pessoas, não é? Tudo isso é um sinal que Cristo está mostrando, dizendo assim, ó, esse dá certo, esse não dá certo. E muitas pessoas acabam tomando decisões erradas, por quê? Porque ele diz assim, não, Jesus tem que falar comigo, Jesus tem que falar comigo, mas ele já falou com você através de sinais, mas ficam atendendo o coração, porque o coração quer que Jesus fale, mas Jesus, eu já te mostrei que não dá certo. Olha, pastor Ronaldo, tem pessoas que não estão dispostas a ouvir Deus. Elas querem, mas elas estão. Por que Deus não tem falado com muitos crentes? Vamos colocar Sim, assim mesmo, com muitos crentes. Porque eles não têm disposição para ouvir Deus. Ué, como é que não tem disposição para eu ouvir se eu estou querendo ouvir? Não. Você não está querendo, muitos não estão querendo ouvir, muitos estão querendo que Deus apenas confie no que já está no coração dele.
Tô Entendeu? entendendo. Tô entendendo. É diferente. É diferente de eu ir buscar, Senhor, eu estou aqui aberto para a tua resposta. Os sinais. Mas a maioria das vezes já está está tudo formado, já está tudo decidido, já está tudo resolvido. Então, irmão, se um anjo descesse e saculejasse esse abençoado ou essa abençoada, ainda não resolveria. Olha, Deus, é Deus, muito difícil quando a pessoa vem falar com você, pedir um conselho a você, mas você já percebe que essa pessoa já está com a sua decisão, já tomou a decisão. Então, fica muito difícil, não é? E aí, se a não, gente aprendesse que Jesus, ele não fala o que a gente quer, é o que a gente precisa. Aí, perigoso ouvir o coração por causa disso. eu fui orientado por um dos nossos amados irmãos, né? E eu devo muito a ele. Foi um dos mestres que eu tive na minha caminhada recente de crente. E uma vez ele contando a mim, eu ainda jovem, né? Ele disse, mas rapaz, eu fui na casa dele, coincidentemente, antes de eu passar lá, um outro jovem da igreja passou lá para conversar com ele. E o jovem da igreja chegou para ele e disse, rapaz, esse jovem estava namorando uma menina não crente, olha só. E chegou lá para dizer a ele que tinha comprado um CD de, eu acho que é Phil Collins, eu acho que tem esse cantor Eu nem norte-americano. conheço, mas eu acho que Phil existe. Collins. Eu acho que é esse mesmo. Phil Collins, para dar namorada. E foi perguntar a ele, o que é que tu acha? Ele disse, dê. Ele disse assim, como assim dê? Ele disse, puxa, tu não já comprasse? Do mesmo jeito, é crente que vai para Deus assim, né? Já vai com o CD na mão, Senhor, meu filho. Exatamente. Então tem muito isso, né? E outra coisa, pastor Naldo, a Bíblia, olha, a Bíblia fala do jugo desigual, e às vezes as pessoas pensam que jugo desigual é só com relação ao descrente. Não, querido, é jugo desigual dentro da igreja. Porque tem moço que não vai dar certo nunca com aquela moça, e vice-versa. Isso é verdade. Verdade. Tá Tô ouvindo? ouvindo. Tô É. ouvindo. E a gente, olha, que bom a gente precisar ouvir conselhos, ouvir. Eu me lembro, né? E aí cabe um exemplo também. Eu acho que o exemplo da nossa vida também. Nós acertamos em tudo? Não, rapaz, não acertamos em tudo, erramos em muita coisa. Eu errei muita coisa, mas a maioria foi acerto, né? E quando eu sempre trabalhei de usina, né? E o senhor sabe, quem trabalha de usina acorda cedo. Verdade. Acorda cedo. Aí esse meu amigo, esse meu mestre, disse assim: olha, você vai casar com essa moça, estava noivo da irmã Grécia, você vai casar com essa moça. E ele disse: que hora você geralmente acorda? Eu disse: rapaz, geralmente eu acordo às 5 da manhã, para sair às 6 horas. Eu disse: pois é. Procure saber que hora ela acorda. Porque se ela acordar de 8 horas, 9 horas, quem vai? É isso aí mesmo. É isso mesmo. E eu fui procurar saber, viu, pastor? É isso mesmo. Olha, eu aproveitei, tem um ciclo de oração da mocidade no domingo de manhã, que era de 5 e meia, 6 horas. Eu aproveitei, primeira vez que eu fui, antes de ir para a igreja, eu passei lá. E aí? Graças a Deus acordada, viu? Ela tá escutando, hein? Entendeu, pastor? Então é isso. Agora tem uma pergunta, pastor. Então, Não sei se o senhor queria dar. não, tá Senhor? tudo certo. Agora, o que o senhor falou aí, olha o que a irmã botou aqui, a Tamires. Muitas das vezes Deus fala e por não ser o que a pessoa quer ouvir, já diz que não foi Deus que falou, né? Pois é. Mas esse é o problema Pois que o é. senhor já está falando, que a gente está falando aqui, é que a pessoa já vem com o CD na mão. A pessoa, Já vem com o CD de ficou, a né? pessoa já vem com a não, eu quero ouvir que é de Deus. Mas Deus já vem mostrando sinais há muito tempo que não é. É. Aí vai para a igreja, através de uma palavra, não é? De um pastor, de alguém. Não, não foi para mim, não. Não foi para mim porque não quer ouvir aquilo. E acaba tomando decisões precipitadas. Eu conheço pessoas que casaram, certo? Conheço pessoas, e testemunho de pessoas, que casaram por causa de uma profecia. Porque chegaram dizendo, case que é seu, é seu.
E aí casou e não vive bem. Outros se separaram, entendeu? Mas assim, temos que botar na nossa mente que Deus fala através de sinais. Se você vai em um restaurante, observa como a pessoa trata o garçom. Observe o jeito de falar, o jeito de pedir, não é? Porque quando casar vai ser do mesmo jeito, não é? Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu vou casar, porque depois de casar muda. Não muda. Não muda. Não O senhor tem quantos muda. anos de casado, pastor Júnior? Pronto. 26. 26 anos. Eu estou entrando esse ano 15 anos, mas o senhor tem 26 anos. Então o senhor já tem mais experiência do que eu. Isso. Então, imagina uma coisa: ninguém muda. Se você acha que você vai mudar a pessoa, não vai mudar. Não Não muda. muda. E aí acaba entrando numa Não muda. decisão. Aí quando casa, já vi pessoas me procurarem e dizerem assim: pastor, se eu tivesse dado ouvido, né? Tá me tratando do jeito que nunca me tratou. Quando namorava comigo, me dava flores, chocolate, me levava a passear, mas agora o homem parece que mudou, é um bruto. Não, não mudou. Ele é a mesma pessoa. Só que você. Você só não viu. Exatamente. Ele deu algum Estava tão sinal. Não é, apaixonada pastor? Ele deu algum sinal. que fechou os olhos, né? Ele deu algum sinal. E assim, pastor, é muito perigoso isso, porque veja só, há uma história na Bíblia, né, de Balaão. O texto diz que quando Israel estava indo para Canaã, precisava passar nas terras de Moabe, e o rei de Moabe queria amaldiçoar Israel e foi atrás de Balaão, que era um profeta do Senhor. É o texto que diz. E chegando lá, Balaão foi consultar quem? A Deus. Os caras chegaram lá, os príncipes, chegaram lá uma caravana com presente e tal. Aí foi consultar a Deus. Senhor, Deus disse, você não vai com esse povo. Porque aquele povo é meu, você não pode fazer nada contra aquele povo. Foi lá para os caras e só, vão embora daqui. Deus disse que eu não posso ir, eu não vou. Mas eu fico imaginando que a maneira como Balaão, né, ouviu essa verdade de Deus, expressou, foi tão fraca, ele foi tão frágil, ele foi tão indeciso na maneira de colocar isso diante daqueles príncipes, que depois o rei lá dobrou a oferta e mandou mais príncipes, mandou mais presente. Chegou na casa de Balaão. O rei quer que você vá amaldiçoar. Espera aí que eu vou ouvir Deus. Ué, você não já tinha escutado Deus a respeito desse negócio, rapaz? Mas ele foi de novo, pastor. E Deus disse mais uma vez, você não vá com esse povo, porque amaldiçoar esse povo, não aceite os presentes dele, porque aquele povo lá é meu povo. Aí ele mais uma vez despacha a caravana. Mas é aquela coisa, quem estava indo viu que ele não tinha segurança. O rei triplicou a oferta. Aí quando ele foi falar com Deus, Senhor, vai. Deus mandou ele direto para a morte. Se não fosse a jumentinha, né? Então assim, queria ouvir Deus? Não, não queria. O seu coração estava cheio de iniquidade. É tanto que lá o Apocalipse vai falar, né? O pecado de Balaão estava cheio de injustiça, de iniquidade. Ele amava as riquezas, ele amava o ouro, ele amava a avareza, era um homem que amava... Então, assim, ele estava tão materializado que Deus podia passar o dia todo falando que ele não ia dar a mínima. Estava apenas fingindo. Eu vou... Pronto, vá. Então, assim, o que acontece... Acontece muito isso hoje, né? As pessoas estão com seu coração tomado de paixão, já fez a leitura, já viu, não dá certo. Nada. Me desculpe. Sem problema, sem problema. Não dá certo, mas fica insistindo. Senhor, fala comigo. Senhor, quando aparecer um profeta... Não vai aparecer o profeta. Não tem profeta casamenteiro. Me desculpem se tem algum católico aqui nos escutando. Tem um santo casamenteiro, né? Mas profeta casamenteiro, não. Olha, não há profecia para casamento. Pastor, eu não acredito em profecias para casamento, pastor. Não sei se o senhor acredita, mas eu a Bíblia não acredito. Não. Né? Não tem isso. Eu acredito, Deus deu condição à pessoa para ver sinais. Deu tutano, deu miolo, deu raciocínio para ver sinais. Eu sempre falo o seguinte: Deus, ele dá uma escolha.
certo? Ele vai mostrar através de sinais que caminho nós temos que tomar. Mas a escolha sempre é nossa. Então, muita gente pensa que tenha cuidado com esse trabalho de profecia, porque diz, não, eu tenho um casamento muito bom, porque Deus falou através de fulano a profecia. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas isso aí é de, vamos dizer assim, de 100 um que dá certo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas conhecem a nossa história. E ali, por conhecer a nossa história, sabendo da nossa história, aí, meu irmão, vem com profecia, vem com coisas que dizem assim, é aquilo que nós queremos ouvir. E aí a gente, principalmente as meninas, caem nessa questão de sentimento e ouvem o coração. Aí não, foi Deus, foi Deus. Não, foi Deus não, é porque a pessoa sabia a sua história. Você está entendendo? Então, tem que ter muito Exato. cuidado com isso. Muito cuidado com isso, para não ouvir o coração e acabar, vamos dizer assim, indo à morte, não é? E aqui não estou falando daquela Exato. morte física, mas da morte Não. emocional, sentimental, espiritual. Tem que ter muito cuidado com isso. E os projetos, né, pastor, que podem ser Com atrapalhados, né? certeza. Às vezes, os pais projetam para os filhos, investe, coloca num bom colégio, não é? Tem uma condição favorável, direciona para um projeto de vida. Muitas das vezes os pais que não alcançaram, mas investe para que o filho chegue. E no meio do caminho, o jovem ou a jovem, por não ouvir os sinais, por abandonar os conselhos do pai, aí se envolve num negócio desse, enche o coração de paixão, daqui a pouco tem os seus planos, Olha o que, os seus projetos, né? olha o que a Atrapalhado. Andresa falou aí. Tá vendo? Só fui ter mais atenção. Tá vendo? Pois é, Então, o que eu pois é. tenho, o que eu tenho falado muito para jovens que têm nos procurado pessoas é que temos que ter muito cuidado com isso, de você querer, porque assim, ó, nós temos que ter a fé, mas com a razão. E aí, essa questão que o senhor falou de projetos, teve um jovem que chegou para mim, um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho desejo e eu tenho promessa para ser missionário, de ser um pregador da palavra e ser missionário. Mas eu estou com um relacionamento com uma moça e ela disse para mim que não é missionária, ela não se vê como esposa de pastor. O que o senhor acha? Continua investindo? Eu disse, meu filho, está aí um sinal. Está aí um sinal. Já tem um jugo desigual aí. Como assim, pastor? Já tem um jogo desigual. Você pensa algo para você e ela não acha para ela é uma coisa boa aquilo que você quer. Porque quando a mulher casa, não é? Ela vai ser o quê? Submissa. E submissa é dar apoio àquilo que o marido projetou para ele. E aí, como? Se já Exato. agora já não quer. Então tem que ficar ligado nos sinais para não ter decisões precipitadas. Amém? Porque depois, né, pastor, fica mais Depois difícil. que casa fica difícil. Não, fica mais difícil. Fica mais difícil, Fica difícil. né? Muito difícil. A direção que nós recebemos pela palavra de Deus, né? Até que a morte o separe, né? É difícil. Mas aí, pessoal, eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o pastor Júnior, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o pastor Júnior, por favor, fique à vontade, faça uma pergunta, tá? Se alguém tiver, fique à vontade para fazer uma pergunta. Não fiquem com vergonha. Vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas, né? Para tirar as nossas dúvidas. Meu pastor, enquanto não chega a pergunta, não sei se o pessoal vai fazer também. Eu quero desde já agradecer o senhor, tá? Quero agradecer o senhor por esse tempo. É muito bom, o senhor sabe disso, é muito bom conversar com o senhor.
bater, vamos dizer assim, tirar algumas dúvidas com o senhor, muito bom. E agradeço a Deus pela sua vida, né? Eu sei que o senhor é muito ocupado, tem algumas coisas para ser resolvida, tem a questão da igreja, do trabalho, mas sempre arranja o tempo quando a gente precisa. E eu quero agradecer muito ao senhor, tá? Por esse tempo que o senhor tem nos dado para estar aqui hoje. Meu amigo Naldinho, a alegria é minha. De verdade, é um prazer cooperar com um amigo. Eu quero me colocar à disposição dentro das minhas limitações, porque nós somos limitados, né? Não alcançamos tudo, não contemplamos tudo, mas assim, eu acho, primeiro, parabenizar a você por essa sua iniciativa, por esse seu direcionamento, esse seu cuidado com as famílias da igreja, né? O povo de Deus. Isso faz uma diferença muito grande dentro de um cenário. Então, primeiro, debaixo do sangue de Cristo, parabenizar você por essa sua iniciativa, que é um trabalho que você vem fazendo ao longo do tempo, e eu tenho acompanhado as suas postagens, algumas lives, vídeos que você faz, né? Aqueles vídeos curtos, mas com mensagens direcionadas, sempre direcionado ao núcleo familiar. A gente tem uma artilharia do inferno tão grande, meu pastor, apontando para a família, e eu tenho certeza que esse seu trabalho tem feito uma diferença no nosso cenário evangélico. E eu louvo a Deus por isso. E dentro daquilo, eu não sei de muita coisa, mas dentro daquilo que nós acumulamos no decorrer do tempo, né? Com leituras da palavra, com experiência, com conselho, meu amigo, que eu ouvi há não sei quanto tempo atrás, ainda aguardo comigo, a gente vai cooperando. Então, eu quero me colocar à disposição. É sempre uma alegria, é sempre um prazer, né? E me colocar à disposição também, isso aqui não é porque a gente já acertou isso. Nesse dia eu quero voltar aí, e aqui eu vou não é, publicamente, né, almoçar na casa daquela irmã que eu almocei, que eu não me lembro, Ela tá que numa galinha da aqui, o nome capoeira lá, dela, que foi assim. ela tá aqui, o nome dela é Ângela, ela tá aqui. Pronto, a irmã Ângela, né, que nos recebeu assim, muito bem. Foi uma experiência maravilhosa, uma família abençoada e abençoadora. Pastor, Então, meu pastor, eu estou à então, disposição. eu vou ler essa pergunta e nós falaremos aqui, ó. Pastor, não sou casada, moro junto, sou evangélica, meu esposo não. A luta é muito grande, às vezes penso em desistir dele. Já me separei, mas depois que tem filho é mais complicado. O que devo fazer? O senhor quer responder ou... Veja, separar nunca é o melhor caminho. E nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Então, realmente não é fácil essa situação, não é fácil. Mas separar nunca é a melhor opção. Há um Deus que, quando nós dobramos o joelho diante dele, quando buscamos, quando perseveramos com fé e também observando pela palavra de Deus qual deve ser o comportamento da mulher dentro dessa situação, Deus dá a vitória. Deus trabalha na vida do esposo, Deus trabalha no coração. Quantos e quantos testemunhos nós não temos escutado de irmãs que sofriam com esposos não crentes, mas buscaram a Deus. Buscar a Deus em oração, buscar a Deus na orientação da palavra para se comportarem, pastor. E Deus foi, quebrou as barreiras, converteu o homem, e hoje quantas famílias não estão abençoadas? Maridos que antes eram trabalhosos, eram tinhosos, não eram gente ruim, hoje são crentes, servindo a Jesus, excelentes crentes, homens de Deus, que foram fruto das orações da sua esposa, da perseverança dela em seguir Jesus. Então,
se eu tiver de dar um conselho, é justamente esse. Não busque separar. Separar não é uma opção. É buscar a Deus, né? É buscar ao Senhor. Olha, Lógico, é fácil? Não. Mas com paciência, pedindo graça a Jesus, prosseguir. ela falou aqui que ela mora junto e o marido não é crente e ela é evangélica. Tem uma pessoa da família da minha esposa, a tia dela, que ela era crente e o marido não. E aí ela queria muito tomar Santa Ceia e não podia, por causa que morava junto. Não é ele, ela era evangélica, ele não. Mas ela passou, se não me engano, mais de 15 anos orando, e nunca desistiu. Num certo dia, o marido tomou a iniciativa, chegou para ela e disse: deitar nos seus pés, que eu quero casar. Vamos oficializar isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Não desista. Continue orando. Se você ama o seu marido, se você ama a sua família, continue orando. E pedindo a Deus que transforme o coração do seu marido, que Deus é Deus de surpresa. Outra pergunta aqui, meu pastor. Quais os conselhos mais importantes que o senhor nos dá? Em relação ao quê? Eu acho assim, na minha opinião, o conselho que eu posso dar, o melhor conselho é orar, ler a palavra, louvar ao Senhor. E o mais importante, hoje, para a família, eu aconselho a fazer culto doméstico. Faça culto doméstico. Importantíssimo. Faça culto doméstico. O meu filho não quer, meu esposo não quer. Eu sempre dou o conselho, sempre dou o testemunho, eu mesmo. Quando eu fiz um propósito de Deus para fazer o culto doméstico, a minha esposa não veio junto de primeiro. Eu continuei, eu fiz sozinho. Ela via eu fazendo, mas ela não vinha e eu fazia sozinho. E eu nunca chamei. Mas certo dia, eu estava em João Pessoa e ela aqui em Matinada, ela manda um áudio para mim fazendo o culto doméstico. Então, assim, o conselho, eu não sei em que sentido, como o senhor disse, né? O sentido que ela quer o conselho, mas o que eu posso te dar é: comece fazendo o culto doméstico e vai resolver muita coisa. E quando nós estamos falando do coração, né? A Bíblia, com relação a dentro de qualquer circunstância ou situação, Jesus disse, né, ratificando o que Moisés tinha dito, Deus tinha mandado Moisés dizer ao povo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pronto. Ame a Deus. Por que quando a gente ama a Deus, quando nós amamos o Senhor, pastor, o que a gente quer? Agradá-lo. Né? E quando a gente está agradando a Deus, a gente se torna pessoas generosas, pessoas amorosas, pessoas dóceis, pessoas mansas. A gente torna pessoas misericordiosas, compreensivas. Então, pessoas que querem estar no culto, querem servir a Deus, querem orar, querem buscar a palavra. Então, amarás o Senhor teu Deus. Encha esse coração de amor por Deus. Ele está contando um testemunho, dizendo que ele é testemunho de quando começou a namorar a esposa, hoje é a esposa dele. Eu não era cristão, mas Deus me alcançou, Cristo Jesus, e hoje estamos casados há 12 anos. É isso que acontece. Não desista. Porque assim, muitas vezes, as pessoas fazem uma escolha lá no passado. E aí tem as consequências das suas escolhas. Mas a Bíblia diz, né, meu pastor, que quando a gente se arrepende, confessa e deixa, alcançamos a misericórdia de Deus. Isso. Então, quando acontece isso... Josivaldo Caleb congrega comigo aqui congrega na Assembleia de Deus aqui em Mamanguape. Um excepcional cantor, louva a Jesus no conjunto Peniel. E assim, eu particularmente, eu sei que ele não vai ficar vaidoso com isso, eu particularmente amo ouvi-lo cantar, gosto de ouvi-lo cantar. Então, olha que bênção. Deus não só salvou, como deu um ministério de louvor, né? Olha essa pergunta aí, meu pastor. É bênção. Como fazer um culto doméstico? Essa é a irmã Dalila aqui da igreja. Ela não é ainda, mas ela é nossa amiga aqui de Matinadas.
Pronto. Convide os familiares, não é? Não os force. Convide-os. Porque ninguém precisa ir para culto nenhum, nem na igreja, nem em casa, obrigado, né? Então convide-os. Vamos fazer um culto doméstico. Ok? Ok. Como é que eu fazia? Eu fazia entre 30 minutos, 45 minutos, no máximo 1 hora. Cantar hinos da harpa, cantar hinos avulsos, dar oportunidade para as crianças cantarem, dar oportunidade para a criança ler a palavra para tomar gosto, ou seja, distribuir essas oportunidades e no final, né, a pessoa dá um aconselhamento pela palavra. Então, o ideal é que, se possível, envolver todo mundo no culto. Se tem alguém aí que toca alguma coisa, violão, sanfona, pandeiro, zabumba, sei lá o que for, chama para participar também, para fazer o acompanhamento, né? Fazer um culto animado, com instrumentalidade. E é isso. Né? E tentar envolver. Agora, nunca forçar. Nunca tem que ser... Não. Mas se eu começar a fazer sozinho, é o exemplo do pastor Ronaldo. A perseverança. Então, pelo menos, foi assim que eu aprendi culto doméstico, foi assim que eu fiz. O pastor Ronaldo deve ter mais alguma coisa para acrescentar aí. No caso de Dalila, ela vai começar só, então faria como eu fiz. Eu cantava os hinos da harpa, lia um versículo na Bíblia, um capítulo, e orava. Até Redilene e Simone chegarem junto, e aí sim, aí a gente começou a fazer um culto mais diferente. Começamos a ler a palavra junto, começamos, de repente, a dar uma explicação daquilo que nós lemos, e continuamos fazendo o culto, cantando os hinos da harpa. E se você não sabe cantar um hino da harpa, canta alguns outros hinos, né? E aí vai dar tudo certo. A pessoa aqui, meu pastor, que perguntou o melhor conselho que podia nos dar é a questão para não namorar errado. Para não namorar errado. Antes que o senhor falar, eu vou dar 3 conselhos a ela. Sempre falo, sempre falo. Você tem que observar se o rapaz é temente a Deus, se a vida espiritual dele está em ordem com Deus. Se a vida dele financeiro, tem que trabalhar. Você não pode namorar um rapaz que não trabalha. Tem que trabalhar. E se o emocional dele está bom. Se você vê que essas 3 coisas estão em ordem, já é um sinal que você pode começar a namorar. Você quer acrescentar alguma coisa, meu pastor? Aí só acrescentaria, meça os projetos. Veja se o projeto de vida dele é o mesmo seu. Imagina, uma moça que quer estudar, quer fazer faculdade, quer fazer medicina, e o rapaz não gosta de estudar, não tem projeto nenhum da vida, ele vai ser o esposo da doutora, né? Isso não, a tendência disso não dar certo é muito grande. Mano. É aquilo que eu estava dizendo. O julgo desigual não é somente fora da igreja. Porque às vezes o pessoal lê, julgo desigual crente namorando com não crente. Não, julgo desigual em todos os aspectos. Outra coisa, olhe para a família. Porque quando se casa, você casa com a família. Vem todo mundo no pacote. Final de semana, as visitas. Agora, aí imagina, vamos colocar aqui uma situação. O rapaz, a moça crente, né? A moça crente, ok? Moça crente. Tá, o rapaz crente, dentro da igreja, sozinho. A família dela toda crente. Mas a família do rapaz dá bagaça mesmo. De farra final de semana. Alguém aí vai puxar alguém. Né? Agora, se você amarrar um pato num burro e tentar fazer o pato puxar o burro para dentro d'água, você acha que vai acontecer o quê? Então, assim, e veja, que não há nada de espiritual. Nesse aspecto, não é revelação, não tem anjo, não tem profeta. É o que o texto diz, é o que está na Bíblia. Quando Abraão chamou Eliezer para ir buscar uma esposa para Isaac, Eliezer orou, mas pedindo o quê? Sinal, me mostre, Senhor.
Me mostre. E ele disse, a moça que fizer isso é. Ele deu a dica. Eu vim buscar uma esposa para Isaac. Isaac, olha que coisa, pastor Ronaldo. Isaac, filho da promessa, na sequência, né? Ou seja, na linhagem patriarcal de onde viria Jesus Cristo, olha a responsabilidade. E o mordomo, né? Não pediu anjo, não pediu profeta. Ele disse, Senhor, eu quero um sinal. A moça que eu devo levar para o meu senhor lá, para o meu senhor Isaac. Eu quero que ela seja assim. E ele pediu uma coisa, que ela seja trabalhadora, resumindo, que ela seja, meu senhor é trabalhador, é próspero. E veja, né? Então... Essa irmã está perguntando, Gomes, Tatiana, em questão do rapaz, é de outra denominação. De outra denominação. Qual o conselho? Se for crente em Jesus, estiver e atender esses requisitos, né? Assim, a questão da denominação, na minha opinião, viu, pastor Naldinho? Não deve pesar nisso daí. Isso aqui é um ponto de vista meu. Desde que a outra parte seja crente como você. Entendeu? Eu só acrescento o que o senhor está dizendo, é a questão de quando casar. Porque antes de casar tem que decidir. Se caso o rapaz vai querer ter a prioridade, não, viu? Aí é a Bíblia que diz, né? Você tem que seguir o seu esposo. Tem que seguir o seu esposo. Então, tem que decidir isso aí. De repente, você pode convencê-lo a vir para a sua denominação. Mas o certo é que quando casar, ele vai dizer, agora você me segue. E aí você vai ter que ir. Mas, fora isso, não acho problema nenhum, não. Porque a gente não está aqui para destruir sonhos de ninguém, né, pastor? Nem projeto, nem... não. A gente, assim, o que é que... Tem dois jovens senhores, vamos colocar assim, o pastor Naldinho muito mais jovem do que eu, servos de Cristo, que já tem experiência nessa questão das idas do coração, que a gente está tratando aqui, do casamento, da família, que lê o texto bíblico e que está, de alguma maneira, tentando... Nós temos toda a verdade? Não. Nós possuímos todo o conhecimento a respeito do assunto? Não, minha gente, não possuímos, não. Apenas estamos aqui, de alguma maneira, buscando ajudar, não é, pastor? Logicamente, para tentar dar um direcionamento, evitar que se tenha tanto prejuízo, né? E tudo parte do coração. Eu tenho um exemplo do meu irmão, Joab, que está nos Estados Unidos, e quando ele conheceu a esposa dele, era da Batista, né? E hoje ela está junto com ele na Assembleia onde ele era. Então, assim, depende muito de vocês têm que conversar isso antes de casar. Tem que decidir isso antes de casar para não haver guerra. Isso sim. Né? Resolvendo isso, como o nosso pastor disse, sendo crente, o cristão, firme, andando nos caminhos do Senhor com seus princípios, não há problema nenhum, não. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Porque se não tiver, vamos liberar o nosso pastor, que aqui já vai... Eita, pastor, hoje viu, fazia tempo que eu não chegava a 1h30. Rapaz. Faz tempo todo já. Tá vendo como passa rápido? Passou rápido. O assunto, meu amigo, quando começa, passa rápido, rápido, rápido. Eu quero agradecer ao senhor, tá bom? O senhor cansado, trabalhou o dia hoje todo e amanhã com certeza ele vai voltar para a usina, né? Então, que Deus abençoe. Não, amanhã eu vou estar em casa. Amanhã eu vou mandar Moisés, seu primo. Bota o cara para trabalhar mesmo. Bota para trabalhar mesmo. Olha, eu vou negociar. Se eu morasse pertinho aí, pelo menos uns 100 quilômetros, eu ia bater aí amanhã vai comer uma carninha assada, viu? Venha que a gente come. Não, mas faz o seguinte. Não, olha. Venha pra gente comer uma carnezinha de aratu lá em Tramataia. Faz tempo. Tempo. Eu vou até botar eu vou botar Davi no pacote. Ele nem tá sabendo. Não sei se ele tá nessa live. Davi tá nessa live, não. Mas a gente bota ele no pacote. Ele que paga mesmo e pronto. E dia 29 nós estaremos juntos lá, né? Se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser, estaremos em Araruna. Se Deus quiser.
Deus Deus quiser. abençoe, meu pastor. Um grande abraço. Manda um abraço para a família. Muito obrigado, de coração. Deus abençoe. De igual modo. Amém. Um abraço para o senhor, um abraço para toda a congregação aí. Deus Amém. Deus abençoe. abençoe.